Gente, boa noite, bem-vindos. Estamos dando início aí a mais uma aula aí de apoio pedagógico, que eu costumo dizer que é apoio andragógico, né? Porque estamos aqui entre adultos, né? E o começo ele é sempre muito parecido. A gente retoma alguns pontinhos e depois a gente vai dar continuidade. Boa noite, Aida. Vamos lá. Então, principalmente por ser um trabalho andragógico, a gente precisa destacar a questão da autonomia, não é? A gente aqui tenta auxiliar da melhor forma possível, vai mediando, vai facilitando, mas cada um de vocês aí precisa estar desenvolvendo a sua própria autonomia, e principalmente no campo da matemática. A gente pode viver sem matemática? Pode, mas se a gente conseguir, para a nossa vida profissional, trazer a matemática, com certeza ela dá um up, ela melhora aí avaliações e interpretações, como a gente já viu aí em outras aulas que a gente trabalhou. Então, a gente precisa construir essa autonomia, e para a história da vida de vocês, vocês passam a ser esse protagonista, né? Eu sugiro aí o daily board, que a gente faça aí as anotações. Esse daily board, ele pode ser aí um caderno onde vocês façam. Não existe a obrigatoriedade, mas vocês vão fazendo os apontamentos. Inclusive, para poder fazer a prova, é interessante, né, que vocês tenham esse diário de bordo aí bem organizado, porque aí fica mais fácil de estar consultando do meu ponto de vista, tudo bem? Toda avaliação aqui ela é virtual e vocês podem fazer com consulta, com certeza. Boa noite, Gisele, bem-vinda. Vamos lá. Então, a sugestão do Daily Board. Eu vou estar recordando aqui a questão do contrato, né? Então, esse contrato, ele é uma via de mão dupla, e eu sempre proponho nos meus cursos. E esse é um contrato comigo, na minha disciplina. Nathalie, boa noite, bem-vinda. E tem essas cláusulas, né? A primeira é de respeito, sustentabilidade, network, o daily board, né? Os grupos proativos e o projeto. Eu coloquei aí as 4 primeiras letras, né? Para que vocês possam estar desenvolvendo aí a questão do memorizar. Depois vocês verificam aí como é que vocês vão anotar. Então, já fiz perguntas em avaliações aí sobre respeito, posso estar fazendo perguntas aí sobre sustentabilidade, posso estar fazendo perguntas sobre o network, sobre o daily board, sobre os grupos proativos e o projeto de vida de cada um de vocês. Inclusive, projeto de vida tem até uma pequena folha, um pequeno PDF que tem lá os pontos que a gente sugere que a gente deve estar construindo aí. E quando a gente fala de projeto de vida, não é um projeto profissional, é um projeto para a vida toda. Boa noite, Ana Carolina, bem-vinda. Então, tenham isso em mente. De repente, por exemplo, eu já sou aposentado, eu poderia, de repente, ter um projeto profissional. E esse projeto profissional, ele poderia estar se encerrando. Mas, no meu caso, o meu projeto é para uma vida toda. Então, eu quero ter ações e atividades aí para além desse momento que eu estou agora, apesar de aposentado. Então, vamos lá. Se não tiver claro da forma que eu trabalho, é só pedir a palavra e pedir esclarecimento, fica à vontade. Gente, ó, um pedido e um aviso. Eu estou pedindo para vocês 15 minutos do final da aula e mais 15 minutos depois. A gente, então, hoje deve estar encerrando essa aula 15 minutos antes, mas eu quero que vocês fiquem. Para quê?
para que eu possa estar fazendo uma atividade sobre uma competência socioemocional. E, do meu ponto de vista, é interessante que vocês participem e que vocês conheçam. Eu já apliquei essa atividade uma primeira vez na sexta-feira passada e teve um dos alunos que ele tem mais ou menos a minha idade e ele tinha participado dessa atividade num momento corporativo. Isso está sendo trazido para a realidade educacional. E talvez, né, a gente tenha aí um assunto que é novo, socioemocional em toda a realidade escolar, e por ser novo, então a gente tem muitas atividades novas que estão sendo experimentadas. Então, essa atividade já é aplicada desde 2017. Eu tomei conhecimento dessa atividade há 15 dias atrás, preparei essa atividade e apliquei pela primeira vez na sexta-feira, e eu hoje pretendo aplicar para vocês, se vocês quiserem, no final da aula. Eu preciso de 15 minutos do final da aula, mais 15 minutos depois. Então, em tese, 21h15, a gente encerra essa atividade. Não é obrigatório, vocês fiquem se vocês quiserem, né? Mas acho que é interessante conhecer. Vocês estão convidados aí para participar disso. O segundo aviso aqui é o período CPA. A gente pede que vocês participem e sejam parceiros. Eu já cheguei a comentar, se não me engano, na aula passada, sobre a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. Toda instituição de ensino superior, ela tem uma comissão própria de avaliação. E é uma forma de a gente escutar, né, toda a comunidade em todos os seus níveis, para que a gente possa estar verificando pontos de melhoria. Existem muitos pontos para melhorar, com certeza, mas aí a gente vai anotando aquilo que é necessário e a gente vai se inteirando e priorizando algumas ações e atendendo o que vocês estiverem pedindo. Quando eu falo para vocês, sejamos parceiros, eu reafirmo o que eu já falei da outra vez, né? Eu tive a felicidade, né, de lá no século passado participar desse trabalho e desse conceito de parceria, né? Uma coisa é você entrar numa instituição de ensino superior e não se sentir parceiro e você começar a atacar pedras, né? Criticar muito, reclamar muito. E o que acontece, né? A gente acaba o quê? Manchando o nosso próprio diploma. E a ideia é que o nosso diploma, nessa caminhada, principalmente com vocês que estão aí no primeiro semestre, primeiro ano, esse diploma seja lapidado e melhorado ao longo do trabalho. E a CPA, ela funciona todo semestre, fazendo consultas para vocês, e a gente vai estar buscando aí pontos. Vocês podem reclamar com certeza, mas principalmente na parceria, a gente reclama e sugere algo. E é uma prática que é interessante aí. Inclusive depois no corporativo, porque um corporativo que trabalha uma avaliação 360 graus também espera isso de cada um dos seus funcionários, que essa parceria esteja acontecendo. Então, quando eu coloco aqui algum pedido de esclarecimento, ele pode ser por algo que vocês tenham visto num vídeo de aula passada, pode ser sobre o que a gente já conversou agora e sobre esse ponto que eu acabei de falar. Então, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa não ficou clara? Para mim está tranquilo. Legal, Felipe. Só para reforçar. Então, a autoavaliação institucional, ela começa agora dia 9. Vocês vão receber um forms para que vocês estejam preenchendo. Um forms é um quiz, um forms é um questionário. Existem várias perguntas em várias dimensões e existem algumas perguntas que são abertas. Então, vocês podem responder só as perguntas fechadas, se vocês quiserem, mas estejam preparados também para responder
as perguntas abertas. E, geralmente, nessas perguntas abertas que a gente tem a chance de reclamar e sugerir. Então, ele abre no dia 9 e fecha no dia 31. E a gente espera que haja aí muita participação. Quanto mais colegas aí de vocês estiverem participando dessa autoavaliação, mais informação a gente vai ter. E uma coisa é a pessoa está fazendo uma reclamação das aulas de apoio pedagógico de matemática. Agora, se a gente tiver meia dúzia, 9 pessoas falando, então tem alguma coisa aí, algum ponto que precisa ser visto e que a gente precisa estar melhorando. Então, vocês poderiam estar falando, o Xizu poderia estar mudando a forma de ele trabalhar a aula dele. E eu sugiro que ele pudesse estar acrescentando. Como já aconteceu, né? Nas primeiras aulas, eu não estava acrescentando o PDF do PPT. E um de vocês aí sugeriu que eu pudesse estar colocando o PDF do PPT. Então, o PDF do PowerPoint que vocês estão vendo agora, ele foi compartilhado, disponibilizado no Que Mágico. Essas sugestões são bem-vindas e a gente vai fazendo o que é possível, né? Ok? Tem um outro aviso que já estou devendo para vocês há muito tempo e eu acabei esquecendo de colocar aqui. Para a semana que vem a gente já começa a trabalhar o feedback das avaliações. E aí vocês quebram aí um pouco a ansiedade de como é que vocês foram nessas avaliações. Mas eu senti que a participação ela foi pequena, por isso que eu não fiquei muito entusiasmado em dar retorno. Porque à medida que eu estiver dando respostas agora, feedback das avaliações, uma pessoa, pela política da instituição, pode continuar fazendo. E aí, essa pessoa ela vai estar fazendo a avaliação com uma resposta na mão. É legal, né, que a gente possa estar mostrando como nós estamos, para que a gente tenha uma ideia do chão que a gente está pisando e o que é necessário, né, estar abordando e construindo. Então, essa é a ideia. Então, diagnóstico está aberto, avaliação continuada simulado está aberto, e avaliação continuada o simulado e a avaliação são as mesmas perguntas, elas estão abertas também. Então, a pessoa pode fazer a avaliação continuada 1, responder lá conforme ela considerar que é o correto, depois ela pode assistir às aulas e sedimentar algumas informações e responder novamente. Aí eu vou abrir a continuada 2 e a continuada 3, para que a gente tenha aí a média dessas continuadas, 40% dessa nota, ela compõe aí a média final de vocês. Então, dia 9, né, voltando aí para a CPA, temos aí o início dessa autoavaliação institucional, que é uma exigência do MEC, que todas as instituições de ensino superior tenham as suas comissões e que vocês tenham aí voz e vez, né, para poder estar participando da melhoria de todas as ações que a gente estiver desenvolvendo na instituição. Virando a página. Se não tiver claro, é só perguntar. Gente, retomada. Semana passada a gente começou com matemática financeira. Juros simples tem essa fórmula, né? J-CIT. E juros compostos tem essa fórmula de montante igual a capital, que multiplica 1 mais I entre parênteses elevado a N. Esse circunflexo é o símbolo, né, de potência, principalmente nas planilhas eletrônicas, né? Quando a gente quer colocar numa fórmula uma expressão de potência, a gente escreve circunflexo. Às vezes, numa calculadora também científica, pode estar aparecendo no display o expoente sobrescrito 2, mas quando a gente olha a linha de detalhe, na linha de detalhe a gente vai ver que no lugar do elevado a 2, aparece lá circunflexo 2, que é a sintaxe, né, que o meio da informática utiliza para formular potência. Aí tem uma novidade que eu estou trazendo hoje. Quando a gente trabalha com matemática financeira, a gente encontra
as calculadoras financeiras. A mais famosa, né? Eu conheci a calculadora financeira em 1986, a HP. E ela tem uma hegemonia até hoje. Se vocês forem para banco, para financiadoras, né? O pessoal usa na sua mesa, para fácil acesso e cálculo, uma calculadora financeira HP 12C. E essa calculadora, ela tem esse know-how desde 86. Existem outras marcas, outros modelos de outros fabricantes? Sim, mas essa calculadora, ela não tem uma concorrente, né? Ela é a melhor. E na nomenclatura, Witina, boa noite. Na nomenclatura da HP, quando a gente vê lá FV, é montante. A fórmula é exatamente a mesma. Quando a gente vê PV, a tecla PV é o capital. A tecla I é o I, né, o índice da taxa, e a tecla N é o prazo. FV vem de valor futuro, do inglês Future Value. E PV significa valor presente, ou Present Value. O valor futuro é geralmente quando a gente investe alguma coisa depois de um mês, por exemplo, lá depois de 30 dias, esse é o valor futuro, o valor que a gente vai resgatar, é o montante que vai se acumular. E present value é o valor que eu tenho agora, é o capital que eu tenho agora, é o valor que eu vou pegar emprestado ou eu vou emprestar. Eu posso estar dos dois lados e o cálculo é exatamente o mesmo. Se eu, tomador, preciso do dinheiro, estou tomando esse dinheiro, vou fazer a mesma conta. E tem que bater o cálculo do banco que vai fazer o empréstimo, do financiador, e eu, tomador. De repente, eu posso assumir o papel de investidor e o outro lado assume o papel do tomador. Mas a fórmula é exatamente a mesma. Então, hoje, present value, valor presente, e lá no futuro, montante de um dia, montante de um mês, montante de 10 anos, ele é o valor futuro. Então, essas são as fórmulas que a gente vai estar trabalhando. Hoje, basicamente, a gente trabalha o quê? 4 exercícios bem simples que a gente já iniciou na semana passada e que é o emprego e o uso dessas fórmulas de forma direta. Posso virar a página? Alguém quer perguntar algo? Eu vou continuar pedindo a participação de vocês numa dinâmica que eu quero aplicar no final da aula, 15 minutos antes da aula acabar. Se vocês puderem ficar, eu agradeço, né? Eu preciso de pelo menos 3 participantes. Não é obrigatório, mas é uma atividade para desenvolver o socioemocional. E depois vocês podem criticar, né? Legal, Nathalie. Muito obrigado. Vou virar a página. Gente, primeira questão. Aí começa a parte de exercícios. Qual o valor dos juros em um empréstimo de 16% ao mês de R$ 2.500 por 6 meses? Regime de juros simples. Então, a gente já sabe aqui que essa fórmula é o J-CIT. Se a gente vê nos livros, a fórmula aparece com J minúsculo. E o T minúsculo também. Aí, qual o valor dos juros? Os juros é o que ele quer saber. Então, é a questão
do nosso exercício aqui. E voltando aqui, é para o juros simples, né? Esse é o que ele quer saber. Aí, o capital, ele é informado, letra maiúscula. Qual é o valor do capital, gente? Lendo o enunciado. R$ 2.500, prof? Isso, Nathalie. 2500. Então, quando a gente coloca na fórmula, não tem ponto, não tem vírgula, a gente só copia os números lá de forma direta. Poderia ter a parte decimal? Poderia, mas como no nosso caso aqui é vírgula 00, não tem parte decimal. O capital multiplica... Opa! O capital multiplica o índice da taxa, que é o I minúsculo. Qual que é o índice da taxa aqui, gente? 16%. 16%. Mas se a gente for escrever em formato de índice, como que a gente escreve? É 0,16. Perfeito. Então, 16% geralmente é um número que é publicado. Renata, boa noite, bem-vinda. O número publicado é 16%. Mas na fórmula vai o número índice. O número índice, porque o símbolo percentual, ele significa dividido por 100. Então, é o 16 dividido por 100. O 16 dividido por 100, ele vai dar o 0,16. Esse é o I da nossa questão. Tudo bem, gente? Vou prosseguindo. Qualquer coisa é só perguntar. Aí isso multiplica o tempo. Qual que é o tempo, gente? 6 meses. 6 meses. Legal. Gente, uma observação. Toda formulação, ela exige uma compatibilidade da taxa com o tempo. Então, quando o exercício ele traz uma taxa mensal, o prazo ele precisa ser em meses. E essa compatibilidade é necessária. Trabalhar a taxa mensal com o período em meses, a taxa anual com o período em anos, a taxa diária com o período em dias, e assim por diante. Então, a gente pode aplicar diretamente na fórmula, quando eu tenho nesse exemplo aqui, que é um dos primeiros que vocês estão vendo, acho que na aula passada a gente só viu só 2, e agora a gente está vendo um terceiro. Aí, nesse caso, então, está compatível. Eu tenho uma taxa que é mensal e um prazo que é em meses. Então, eu coloquei o capital 2.500 na fórmula, a gente colocou o índice na fórmula e colocou o tempo na fórmula. Agora, eu errei lá a digitação no início, então agora é só fazer a conta, gente. Vocês estão com a calculadora na mão, digam para mim aí qual é o valor desses juros. 2.500 vezes 0,16 vezes 6. 2,4, professor? 2,4? Ou 2.400. Ah, tá. Então, se na tua calculadora aparece 2... É 2.400 mesmo? Vou refazer aqui, peraí. Então, 2.500 vezes 0,16 vezes 6. Ninguém está ajudando? Para mim também deu 2.400. Também deu 2. O meu, de novo, também deu 2.400, professor. Desculpa interromper. O meu também deu 2.400. Tá. Então, eu vou fazer também. Nossa, que juros altos, né? Muito alto. Tá errado isso aí. Dizem que é os juros de alguns cartões de crédito.
2500. Faz tempo que eu não acompanho, mas tem cartões de crédito que tem essa taxa de juros ao mês. Olha, é isso mesmo, hein? 2.400. Em 6 meses, a 16%. Em meio ano, gente, o valor de juros é quase o valor do capital. Vocês fizeram a conta direitinho, é isso mesmo. Tá claro aí? Até aqui tá claro. Então tá. Agora, uma pergunta que a gente pode fazer, que é: qual o valor do montante? Eu vou pedir essa resposta, Maria Bispo, e na sequência eu dou a palavra para você, tá bom? Não entendi a pergunta, professor. M é montante, né? Então, aí eu perguntei, na aula passada a gente chegou a fazer essa conta. E aí, tentando ver aí as anotações de vocês, montante, nesse exercício, qual o valor? Aqui, ó, lembro. Seria os 2.400? Não, 2.400 é os juros. Professor, eu vi essa parte aí, mas eu esqueci um pouquinho como faz. Eu sei que o montante, ele é igual ao capital, né? Mais, Mais o índice... não, Não, o 1, qual que é um? É mais um. não. Gente, ó, cortando você, desculpa, mas a forma simples, quando a gente tem o capital e a gente tem os juros, é só somar um mais o outro. Né? Então, se o capital é 2.500 e os juros é 2.400, É né? 4.900. Então, o montante nessa operação daqui é 4.900. Tudo bem? Maravilha. Então, é simples assim. Maria Bispo queria fazer uma pergunta. Não está funcionando, só para avisar. Tá bom, Maria, não tem problema. Para quem entrou depois, 15 minutos antes, eu quero começar uma atividade sobre o socioemocional. Para quem puder ficar, né, entre aspas, a aula de apoio pedagógico termina, mas aí a gente vai dando suporte aí. Que mais? Resposta, gente. Uma coisa que a gente precisa estar cuidando, se daqui para frente vocês passam a ser gestores, tudo que vocês, seja qual área for, vocês precisam dar resposta. Se eu estou gerindo uma sala de aula, se eu estou gerindo recursos humanos, se eu estou gerindo uma empresa, então eu preciso deixar as respostas claras e... Boa noite, Janaína. As claras e bem publicada. Então, quando a gente fala, o exercício pergunta qual o valor dos juros, então, na resposta, a gente informa, deixa muito claro, que o número que aparece aí é o J. E esse J, ele é dinheiro. E depois, todo valor em dinheiro no Brasil, ele é formatado. Né? Ele tem ponto e tem vírgula, e tem casas decimais. Então, nesse caso, essas respostas elas precisam estar muito bem publicadas. Boa noite, Fagner. Está claro sobre o detalhe da resposta, gente? A resposta final aí, professor, tinha que ser 2.400, não? Não. Eu fiz uma pergunta adicional, Felipe, sobre o montante, mas o exercício pergunta qual o valor dos juros. Não, embaixo do montante, você colocou que nós temos que
deixar bem descrito como fica a resposta, né? Que é os juros igual, colocar o cifrão, dizendo que é o valor, e no caso 2.400, que é o valor dos juros. É isso mesmo, perfeito. Então, é uma situação que pode estar acontecendo e, por exemplo, a gente gera números e quando a gente gera os números, a gente precisa publicar. E na hora de publicar, a gente precisa publicar o número certo. Então, nesse caso, eu errei. E você, Felipe, observou muito bem. Perfeito. A pergunta é juros, e os juros que a gente encontrou foi 2.400. 2.500 era um montante. Estava publicando, então, o valor errado. E na hora da prova, esse é um erro muito comum de acontecer e que a gente precisa cuidar. Daí, quase toda a prova de matemática, ela tem tempos adicionais para que a pessoa possa ir para um próximo exercício e depois, por exemplo, terminou as 10 questões, retoma cada uma das questões e verifica se a resposta publicada ela está correta. Tá bom? Então é isso. Pergunta, gente. Vou virar a página, então. Para o Fagner, que chegou depois, a Janaína também chegou depois, como eu tenho interesse, né, dessa atividade, eu vou fazendo essas propagandas aí intermediárias. Estou pedindo que quem puder fique. Eu já tenho uma resposta positiva, eu já sabia que a Janaína estava interessada, eu preciso de pelo menos que mais um fique para que eu aplique ao final da aula uma atividade socioemocional. Essa atividade socioemocional não será gravada, não é? E aí é interessante que a gente reflita sobre essa ação que é corporativa, que ela é educacional e que está começando a entrar aí nas realidades, na realidade brasileira. Gente, ó, virando a página. Mudou o exercício? Mudou. No quê? Agora está nos juros compostos, né? Isso. Percebe que o enunciado é exatamente o mesmo? E o que mudou aí? O regime de capitalização. Quando a gente fala de juros compostos, a gente já comentou na aula passada, aquela história de estarmos trabalhando juros sobre juros. Então, só recapitulando, a fórmula é essa daqui, montante, que é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, na pergunta, aqui, ó, ele quer saber o valor dos juros. Tá claro isso, gente? É isso que ele quer saber. Só que na fórmula, a gente não tem o J. Mas essa é a fórmula base para a gente trabalhar juros compostos. Depois que a gente descobre os juros, o montante nos juros compostos, aí sim a gente faz o cálculo dos juros. Então, primeiro vamos descobrir o montante. O montante, ele não está publicado, então a gente não sabe, mas a gente pode determinar. Nesse exercício, qual que é o capital mesmo? 2.500. 2.500. Então, só mudou o regime. A pessoa continua pedindo 2.500 emprestado e a gente tem agora um regime de capitalização que é o juros compostos. Então, 1 mais I
qual que é o I dessa operação mesmo? 0,16. 0,16. Então, publicado no enunciado, a gente tem o 16%. O porcento, o símbolo porcento é dividido por 100. Então, o 16 dividido por 100 vai dar o 0,16. Isso eu sugiro, né, que daqui para frente, toda vez que aparecer um número percentual, vocês façam o cálculo mental do número índice sem precisar de papel, sem precisar de calculadora, não é? Sem precisar de um auxílio. Na mente de vocês, vão o quê? Aumentando as sinapses, porque se a gente aumenta as sinapses, a gente aumenta os desafios e a gente aumenta a longevidade do nosso cérebro. Eu incentivo isso. Aí o nosso prazo, o nosso N é 6. Agora, a gente faz essa conta. Nessa expressão agora, que ficou uma expressão numérica, qual é a operação que a gente vai fazer primeiro? Começa pelos parênteses? Isso. Então, o resto a gente copia. 2500, que multiplica, dentro do parênteses, 0,16 mais 1, vai dar 1,16. Somei 16 centavos mais R$1. Então, 16 centavos mais R$1 vai dar R$1,16, por exemplo, se fosse dinheiro. No nosso caso aqui é taxa. Quando a gente estiver trabalhando com números decimais, eu acho que, de repente, a gente pode fazer esse exercício de pensar no número decimal como centavinhos, que a gente vai somando a números inteiros do real. Então, R$1 mais 16 centavos. Na verdade, a gente tem 16 centésimos de uma taxa, mais 1, que é a taxa inteira. Somou 1 mais 0,16, dá 1,16. E depois a gente tem, como a operação dentro do parênteses ela foi realizada, o parênteses ele cai. Opa, montante igual. E agora, gente, nessa expressão numérica, a gente tem de novo uma multiplicação e uma potência. O que a gente faz primeiro? Eu errei aqui na digitação. Não é 2, é 6. Pronto. Então, o que a gente faz primeiro? A multiplicação ou a potência? Potência. Potência. E, então, se a gente vai fazer a potência, o 2500, opa, o 2500, a gente só copia. Ele vai multiplicar o resultado de 1,16 elevado à sexta. Quanto que deu essa conta, gente? Professor, eu não sei se eu fiz certo, mas deu aquela extensão de número. 5,94823321. Não sei se eu fiz certo. Faça de novo. 1,16 elevado 1,16 elevado a 6. É um número que eu fiz aqui também em paralelo, não deu esse número. Não sei se mais alguém fez. Repete, Nathalie, por favor. Prof, eu repeti, vamos ver se está certo. 2,436396322,816. 8,16. Uau, a tua calculadora ela é potente. Pelo celular. Legal. Então, o do Fagner deu um número muito parecido, então é isso mesmo. Se a gente pegar 1,16 elevado à sexta,
vai dar esse número com todas essas casas decimais. 3, 6, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12. Olha, nano, esqueci. Se fosse 3 casas, seria uma precisão micro. Se fossem 6 casas, é uma precisão mili. Com 9 casas, é uma precisão nano. E aqui, nesse caso, é com 12 casas, eu não sei qual que é a palavra de precisão. Mas, na área financeira, a gente precisa trabalhar, no mínimo, com 15 casas. Por que com 15 casas? Porque a economia do mundo ela já está beirando trilhões. Se amanhã ou depois a gente precisar fazer uma conta com, por exemplo, o PIB do Brasil, né, que também já está em torno de mais de 1 trilhão, a gente tem aí a necessidade de escrever isso com 12 casas. Qualquer coisa na parte decimal com 12 casas decimais. Tá claro isso, gente? Todo mundo fez essa operação e levou. Tá claro que precisa trabalhar com essas 12 casas? Ok. Então, dando sequência aqui, a gente faz a multiplicação. A gente vai ter esse número no display e a gente coloca lá o 2.500 multiplicando. Nossa, que maravilha! Montante igual. Maravilha para o financiador, né? 6,090. Eu vou colocar sem o ponto. 090,990. 990,807 na minha calculadora. Alguém fez essa conta? Wagner? Nathalie? Bateu, prof. A única coisa que deu diferente no meu foi o final. O meu final deu 8,1 e aqui deu 0,7. Ah, tá. No teu caso, apareceu arredondado. Isso, verdade. Porque trabalha com uma casa decimal a menos e usa a regra de arredondamento. Verdade, prof. Então, no caso do Wagner, a gente tem aí o 704, ó. A precisão da calculadora dele é maior. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar algo aqui? Não? O exercício terminou? O Felipe tentou falar algo, mas o microfone dele está fechado. Acho que tem que concluir a resposta agora, igual fez no exercício anterior. Não entendi a pergunta, Felipe, desculpa. Precisa concluir a resposta, igual fizemos no exercício anterior. Nesse exercício, ele pergunta qual é o valor dos juros e dá todos os dados lá. E a gente começou a fazer a conta e eu pergunto assim, a gente já terminou? A gente já tem a resposta? Espera que eu tô perdido aqui, peraí. Wagner respondeu que não. A gente não terminou. Por quê? O exercício pergunta qual é o valor dos juros. O que a gente acabou de encontrar? O montante. Né? E lembrando do exercício anterior, não é? A gente tem uma situação
que montante é igual capital mais juros. Isso é o montante. Se a gente acabou de descobrir, eu tenho aqui uma fórmula onde montante é igual ao capital mais juros, são 3 variáveis, M de montante, C de capital e J de juros. E olhando para os dados que nós temos nos exercícios, a gente acabamos de descobrir qual o valor do montante, no exercício a gente tem o valor do capital e falta descobrir exatamente o que o exercício pede, os juros. Então, o que a gente precisa fazer? A conta para descobrir o valor dos juros. Se a gente trabalhar lá as propriedades aritméticas, né? O capital que de um lado soma, do outro lado ele subtrai. Se o capital que está do lado direito da igualdade, ele passa para o lado esquerdo da igualdade, ele passa para o outro lado no princípio da operação inversa. Se de um lado ele soma, do outro lado ele subtrai. E aí, do lado direito, só sobrou a letra J. Só sobrou os juros. A gente fez o quê? Um raciocínio só algébrico, né? Só com letras. A gente não fez um cálculo aritmético, só fizemos um raciocínio algébrico. A fórmula que a gente viu lá na aula passada foi montante igual ao capital mais juros, e no exercício anterior a gente aplicou essa fórmula, somou o capital mais os juros e descobriu o valor do montante. E nesse exercício a gente tem o montante e tem o capital. Então, o que eu faço para descobrir o valor dos juros? Então, do montante que a gente tem lá, os 6.090,080,704 menos o capital que é oferecido no exercício. Então, desse valor, a gente tira o 2.500, a gente descobre quem? O J. Quanto que dá 6.090 com todas essas casas decimais, menos 2.500? Wagner publicou lá, 3.590,99. Aida esqueceu de digitar a vírgula, Aida. Mas acho que os números que você publicou são exatamente os mesmos. Então, vou presumir que a vírgula está logo depois do 90, do primeiro 90. É isso, professor, tá aí mesmo a vírgula. Legal. Então, eu vou copiar essa resposta, 3.590,990,80,704. Não é? A questão do arredondamento, como eu já tinha falado em aulas passadas, só acontece o quê? Na resposta. Tudo bem? Enquanto a gente está fazendo o cálculo, a gente precisa trabalhar com todas as casas decimais, por mais chato que seja, né? Vocês, no ambiente virtual, fazendo isso em casa, acho que fica mais fácil, né? Vocês estão usando a calculadora, estão usando o Excel, se for o caso, aí vocês conseguem, com calma, estar fazendo isso com todas as casas decimais. Mas se fosse uma prova, um concurso, teria que estar fazendo também. Aí a gente vai agora para a resposta. Resposta. Importante. Então, esses juros que a gente descobriu, ele é dinheiro, né? E ele, formatando, né? 590,99.
Tá claro aí, gente, a resposta? Então, olha aqui, para quem empresta a juros compostos, não é? Se a gente pensar na situação anterior, que os juros em juros simples é só 2.400, nessa operação com a mesma taxa, no mesmo período, 6 meses, a gente em juros compostos, juros sobre juros, em vez de ter um rendimento de só 2.400, a gente teve um rendimento, um juros de R$ 3.590,99. A gente mais do que dobrou o nosso capital em 6 meses. Pergunta, gente. O arredondamento que eu fiz está correto, gente? Errei em alguma digitação aqui? Isso, Fagner. A casa que a gente eliminou é um 0. Ele é um número menor que 5. Se tivesse o número 4, 3, 2, 1 e 0, então a casa que fica permanece. Se ali onde está o 0 depois do 99 fosse um 5, aí o que acontece? A gente estaria somando uma unidade no 9. E quando a gente somasse aí uma unidade no 9, a resposta ficaria 3.591. Mas esse arredondamento é assim. Vou virar a página, gente. Tudo bem? Então vamos lá. É o mesmo exercício, só que agora mudou os valores. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem aí? Tentarem aí no diário de bordo de vocês, no caderno de vocês, nas anotações de vocês fazerem esse exercício e já publicarem aqui para mim qual é o valor dos juros. Quanto que vai dar essa conta? Por favor, gente. Qual o valor dos juros? O empréstimo é uma taxa de 12,5% ao mês e é R$ 1.250 por 12 meses. E o regime nesse exercício é, novamente, juros simples. Então, só para facilitar aqui, JCIT igual Estão conseguindo fazer? Eu vou ler o enunciado e já colocar na fórmula. R$ 1.250 que multiplica 0,125 vezes 12. Todo mundo leu corretamente? Aí o Fagner já tem uma resposta. Mais alguém tem a resposta? Pelo menos mais uma, gente. Renato, meu deu igual.
Nathalie, o meu também deu esse resultado. Legal, gente. Então, ó, eu nem vou conferir. Vou confiar, é um 875. Tudo bem? E aí, na hora que a gente publica, a gente vai falar que esse juros aqui é igual dinheiro, juros é dinheiro, taxa de juros é um valor percentual e juros é um valor monetário. Se é um valor monetário, a gente precisa colocar o quê? O prefixo da moeda que a gente está utilizando. Se vocês estiverem trabalhando nos Estados Unidos, é lá o valor do cifrão, né? O cifrão representa dólar nos Estados Unidos. O R cifrão representa reais para nós, né? Se fosse o Y cortado, seria o ien no Japão, né? Ué, temos dois valores de juros, um 875 e 625? Aí é só os juros. Acho que eu vou ter que fazer essa conta. Vamos lá. É uma continha de vezes, não é isso? $1.250, que multiplica por ponto 125, que multiplica por 12. E 875. Então, nesse caso, Fagner, essa multiplicação de 3 fatores, ela dá uma resposta direta de 1.875. Essa resposta direta é os juros. Eu não preciso fazer mais nenhuma conta. Esse valor 1.875 em juros simples é os juros, não é o montante. Eu poderia aí, por exemplo, fazer uma observação e perguntar para vocês aí qual que é o montante. Então, quando a gente tem na fórmula JCIT, o C, capital, que multiplica o I do índice vezes o tempo, essa multiplicação desses 3 fatores, ele dá direto o valor do J. Então, quando a gente fez 1.250 vezes 0,125 vezes 12, a gente teve direto a resposta 1.875. No caso de juros compostos, a fórmula ela dá para nós como resultado o montante. Aí sim, se a gente pegar 1.250 e somar com 1.875, a gente pode chegar nesse valor que você já publicou aí, que montante também é dinheiro, vai dar o valor, montante dessa operação capital mais juros é R$ 3.125. Então, em juros simples, a formulação nos dá como resposta os juros. Em juros compostos, a formulação nos dá como resposta o montante. No caso dos juros simples, a gente tem a resposta dos juros diretamente. No caso do montante dos juros compostos, a gente tem a resposta de forma indireta. Espero que tenha ficado claro e vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Agora, a gente tem os mesmos números e a pergunta, qual é o valor dos juros? Num regime de juros compostos, de juros sobre juros. Então, a gente já viu que, nesse caso, a formulação, ela é montante igual capital que multiplica
1 mais I elevado a N. Essa é a formulação. Agora eu pergunto para vocês, talvez, antes de responder o que o exercício pede, qual é o valor do montante? Depois, a gente pergunta qual é o valor dos juros e publica a resposta. Eu vou substituir os valores aqui para vocês. Ah, eu esqueci aqui. Eu tenho já a resposta da taxa, do índice da taxa, 0,125. Pronto, agora a substituição está completa. Quem já tem uma resposta? Alguém conseguiu? Montante 5.137. Mais alguém? Montante 16 mil. Ó, 1.125 elevado a 12, na minha calculadora deu 109.890.673. Nathalie tem o mesmo valor do Fagner. Todo mundo refazendo as contas, para ver se bate, se é um valor ou outro. Se a gente obteve lá o 1.125 elevado a 12 e a gente tem o primeiro número inteiro, 4, não é? 109.890.673, a gente pode fazer um cálculo mental de 4 vezes 1.250. 1.250 mais 1.250 dá 2.500. 2.500 mais 2.500 dá 5.000. Então, a resposta tem que ser um número um pouco maior que 5.000. Então, eu acredito que a resposta do Fagner e da Nathalie, elas estão mais próximas do exato. Mais alguém aí para confirmar? Eu ainda não multipliquei, eu só obtive aí o resultado da potência de 1.125 elevado a 12. A Renata conseguiu o 537, então acho que está certo.
Então, a gente tem aí o 409 vezes 1.250, dá aquele valor. A Aida ela refez e obteve o valor de 537. Legal. Então, 537, depois da vírgula 3633, 41. Isso. Tudo bem, gente? Tudo bem. Para o arredondamento aqui, no nosso caso, Renata, acho que não vai ter problema. Pode ter mais casas decimais aqui, mas como a gente vai arredondar lá na parte dos centavos, com 2 casas decimais, então, esses números que a gente cá estão, a gente consegue trabalhar. Mas, aí, de novo, o exercício pergunta pelos juros. Então, os juros é esse montante de 537,363,341 menos o capital, 1.250. Aí eu pergunto para vocês, quanto que dá essa conta? Juros igual 3.887. Mais alguém chegou nesse valor? R$ 36341. Mais alguém? Tá, 2 respostas. Então, agora a gente publica essa resposta. Resposta igual juros 3.887,36. Então, os juros nessa operação é de R$ 3.000,887,36. Se a gente olhar aqui no anterior, os juros era só de 1.875. Então, o juros sobre juros, em um ano, ele vai produzir muito mais resultado. Tá claro aqui, gente? Alguma pergunta? Felipe deu um ok, Nathalie também, Aida. Muito bom. Ana também. Legal. Então, gente, a gente está caminhando para os finalmente, né? E aí eu vou pedir, quando eu encerrar às 20 horas e 45 minutos, essa parte do apoio da matemática, eu vou pedir para que a gente já tem 2 voluntários, se mais puderem ficar, eu agradeço. Eu preciso de pelo menos 3. Mas acho que quem ficar, acho que vai gostar da atividade, pelo menos para conhecer uma primeira vez, tudo bem? Então, vamos aqui para o próximo slide. Gente, eu falei uma vez e estou aqui voltando a falar sobre o FV, PV e IN, porque em calculadoras financeiras a gente vai ter essa nomenclatura, não é? O FV é o montante e valor, o FV significa valor futuro. O PV é o capital e significa o quê? Valor presente. O valor hoje e o valor amanhã, no futuro, né? Então, o valor presente e o valor futuro. O valor futuro é montante e o valor presente é capital. O I, nos Estados Unidos, na calculadora HP, também continua sendo o índice da taxa. IN, na HP, em vez do T, é o nosso período, ou o nosso prazo, ou o nosso tempo, o tempo da operação. Por quanto tempo
essa operação, nesses exemplos que a gente fez hoje, seria o quê? 6 meses e 12 meses. Mas a gente sabe que tem empréstimos de 3 meses, empréstimos de 1 semana, depende da operação e da necessidade de cada cliente. E a gente vai, na base, fazendo exatamente isso que a gente fez hoje. Tem uma fórmula que a gente usa para juros simples e uma fórmula que a gente utiliza para juros compostos. Então, só voltando a lembrar da aula passada, por que ainda existem juros simples se eles dão um rendimento tão menor? É porque na fração do período, por exemplo, se eu tenho uma taxa que é mensal, quando a gente fala de uma fração de um período que é mensal, é cobrar em dias. Então, o período é 30 dias, o período é mensal. Todo mês comercial é um mês de 30 dias. E a fração de um mês de 30 dias é o quê? Qualquer período de 1 a 29. Se eu estiver cobrando um dia de juros, se eu estiver cobrando 7 dias de juros, se eu estiver cobrando 28 dias de juros, 29 dias de juros, o mercado ele trabalha com juros simples, porque essa operação com juros simples, ela dá um retorno maior. Na fração do período, trabalhar com juros simples é melhor. Por isso que o juros simples ainda existe. E algo que eu também comentei em aula passada todo contrato americano, ele é um contrato híbrido. Todo contrato americano, ele tem os dois regimes. Porque hoje é dia 3, né? Hoje é dia 3. E eu falo para a pessoa que ela vai pagar todo dia 10. Então, do dia 3 até o dia 10, eu tenho 7 dias. E esse contrato americano, ele cobra o quê? 7 dias de juros simples. E depois, do dia 10 até o dia 10 do outro mês, ele começa a trabalhar juros compostos. Por isso que todo contrato americano, ele é híbrido. Trabalha os dois regimes. No Brasil, por questão de facilidade de sistema, o que acontece? A gente programa os sistemas de financiamento, sistemas de empréstimos, os sistemas de investimento, todinho em juros compostos, e não trabalha a fração. A gente só trabalha a fração nos boletos bancários. Pelo menos até onde eu sei. Ou em contratos de gaveta, né? De repente, um contrato de gaveta, eu sou uma pessoa que empresta dinheiro e eu falo para a pessoa que eu vou cobrar 10%. Mas se ela me paga em 7 dias, o que eu faço? Eu faço uma conta a juros simples. Se ela me paga em um mês, eu vou cobrar os 10% cheio. Então, essa é a ideia. Gente, qual que é o resumo da ópera de hoje? A gente trabalhou o exercitar de juros simples e o exercitar de juros compostos. Alguém quer pedir algum esclarecimento sobre? Algo não ficou claro? Posso colocar isso numa prova? Todo mundo está com o diário de bordo aí anotadinho e deixou tudo muito claro. A Renata escreveu juros compostos, por quê? Alguma pergunta? Então, nos juros compostos, Renata, a gente tem o quê? Essa formulação, né? Aqui, Então, montante que multiplica. Tem o enunciado, e do enunciado a gente vai substituindo o quê? Quando eu tenho aqui 12,5
12,5 é o índice. Então, a gente coloca o índice da taxa aqui. Quer dizer, 12,5 é a taxa. A gente divide por 100 e a gente tem o índice. 1.250 é o capital. No lugar do C, eu coloco 1.250. E no lugar do N, eu vou colocar o prazo, 12 meses. Está aqui 12. Depois é só fazer conta. Nelise, bem-vinda. Eu estou terminando aqui, tá? Ok. Então, essa é a aplicação da FORP. Depois, com os exercícios, né, Renata, a gente vai compreendendo melhor como trabalhar. Então, como que a gente diferencia juros simples e juros compostos? É uma questão contratual. Então, o contrato ele vai estar falando lá que ele está fazendo um empréstimo para você no regime de juros simples. O contrato vai estar falando para você que ele está fazendo aí no regime de juros compostos. Nesse caso daqui, eu coloquei no enunciado qual é o regime que vai ser utilizado. No exercício anterior, juros simples. E os dados são os mesmos. E nesse exercício aqui, juros compostos. Os dados são os mesmos. O que muda é o quê? O que eu contrato com você. Se eu sou o banco e você pede um empréstimo para mim, Renata, então eu vou emprestar para você num regime normalmente de juros compostos. O banco sempre vai cobrar, na maioria das vezes, os juros compostos. Exatamente é o acordo, né? O que é acordado. Por exemplo, talvez com parentes, né? O pai de vocês, a mãe de vocês, o tio de vocês, talvez vocês possam fazer um acordo que seja para juros simples, né? Então, aí fica mais fácil de acordar. Posso encerrar? Para a gente começar a nossa atividade de socioemocional? Isso, então, está gravado, e uma vez gravado, vejam e revejam, por favor, não é? Mas agora, a cereja do bolo, né, quando a gente trabalha a parte financeira, é aquilo que eu falei na aula passada. A gente precisa aprender a constituir reserva, a gente precisa aprender a constituir patrimônio. Então, vamos supor, poxa, professor, hoje eu não consigo guardar nada. Tudo bem, não consigo guardar nada, mas eu tenho, de repente, alguma coisa que vai acontecer em dezembro, e aquele dinheirinho de dezembro, ele pode ser guardado, e a gente começa o quê? A constituir patrimônio. Se a gente tem algum patrimônio, a gente tem mais segurança. Isso é importante. Ter dívidas é muito complicado. Vejam que, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, ela vai gerar os juros que a gente calculou hoje, né? 16% ao mês. É muito alto. Mesmo que fosse mais baixo, 12,5% ao mês. É muito caro. Então, a ideia é a gente fugir das dívidas aí, fugir do carnê, né? Se a gente puder negociar o à vista, é muito melhor. Tudo bem, gente? O encerramento da gravação. Alguém quer avaliar o nosso trabalho e colocar uma palavra ou uma crítica? Fica à vontade. Para mim está tranquilo, professor. Foi muito boa a aula. Que ótimo. Nathalie colocou que foi ótimo, que bom. Aida também, foi muito boa mesmo, que bom. Então, a gente não encerrou o assunto de matemática financeira. Obrigado, Renata. A gente continua nesse tema mais uma aula, né? E eu acredito que isso ajuda a sedimentar esse conhecimento. Mas, de novo, cada um de vocês aí precisa estar o quê? Desenvolvendo a autonomia de vocês.
Então, eu agradeço a participação, agradeço aí os comentários e peço que vocês fiquem aí para a atividade. Vou encerrar essa apresentação. E todo mundo vai ficar? Vocês podem, por favor, ficar aí mais 25 minutos, 30 minutos. A Nelise é uma amiga professora de inglês, que ela está aqui observando essa atividade que eu vou aplicar aí com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Ah, esqueci de encerrar a gravação. Obrigada, X, pelo convite. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Nelise.